Muito bem, hoje, dia 2 de julho, é uma data muito importante. É o Dia do Bombeiro, né? E Fernandópolis já conta com o Corpo de Bombeiros há 48 anos, né? Desde 1976, quando foi instalada ali a unidade do Corpo de Bombeiros de Fernandópolis, aqui na Líbero de Almeida Silvares, né? E nesses 48 anos, o Corpo de Bombeiros consolidou uma marca, né, realmente de respeito junto à população de Fernandópolis. E aqui está conosco o sargento do Corpo de Bombeiros de Fernandópolis, Cássio Bindella, que é o comandante da unidade, deixa eu ver aqui, comandante da administração da Estação de Bombeiros de Fernandópolis. Bom dia, Cássio, parabéns pelo Dia do Bombeiro, né? E seja bem-vindo ao programa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora, Rotativa no Ar, Cabreira, Morgato, Arthur, Samuel. Para nós é uma satisfação enorme estar aqui no dia de hoje, inclusive no dia do nosso aniversário, né? Do Corpo de Bombeiros, e poder esclarecer algumas coisas para a população, falar aos ouvintes da rádio e ajudar, né, a população nesse momento também do nosso aniversário. Quantos anos de bombeiro? Nós temos 168 anos de bombeiros no Brasil. Não, mas você. Eu de bombeiro? Você bombeiro. 13 anos de bombeiros. 13 anos? 13 anos de bombeiros aqui. Porque na verdade é assim, né? Às vezes há uma migração dentro da Polícia Militar pelas unidades, né? Seja Sim. A Polícia Militar, né, formal, Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental ou Polícia Rodoviária. Você sempre esteve no bombeiro? Se me permitir, Cabreira, contar um pouquinho da minha história. Pode contar. Eu sou fernandopolense de raiz, né? Sou nascido e criado aqui, lá no bairro Corinto, ainda até comentando aqui com o pessoal, a Rádio Rotativa no Ar é uma enorme satisfação estar aqui, porque quando era criança escutava esse programa. Eu prestei o concurso em 2009 da Polícia Militar e no término da minha formação em 2011, eu fui para o Corpo de Bombeiros direto, né? Então nunca fui policial militar na rua, nunca enverguei outra farda, senão o Corpo de Bombeiros. Quando eu terminei a escola de soldado, que é a primeira formação, consegui galgar a transferência direto para São José do Rio Preto. São José do Rio Preto permaneci lá 2 anos e vim para Fernandópolis. E desde então eu permaneci em Fernandópolis até a minha promoção a sargentos. Fiz a formação de sargento em 2019, retornei para Fernandópolis de novo. Perfeitamente. Então, a tua história é no Corpo de Bombeiros. É no Corpo de Bombeiros puramente. E por que essa opção pelo Corpo de Bombeiros? Na época, quando eu fiz essa escolha, eu encontrei o meu propósito, né? Que eu percebi que trabalhar no Corpo de Bombeiros, ainda que de graça, eu trabalharia. Porque é uma satisfação trabalhar no bombeiro e ajudar as pessoas. Então, eu estar no bombeiro, eu faço coisas hoje, estendo o meu horário, trabalho no meu horário de folga, porque eu amo essa profissão. Porque eu acredito que foi que Deus colocou a gente na Terra. Então é um propósito, como a gente diz, é um legado que a gente está recebendo e quer deixar para as outras pessoas. Porque na verdade o bombeiro em si é lutar pela vida. Lutar pela vida. Um dos nossos propósitos, né, que a gente tem nas nossas missões é a preservação da vida. Então nós temos o nosso juramento que até entregar a nossa própria vida para ajudar as pessoas, e isso é verdade. Quantos bombeiros já não se acidentaram ou morreram tentando socorrer outras pessoas? Então, esse estilo de vida que é ser bombeiro é no nosso lar no dia a dia, é na corporação, porque doar-se a alguém e receber algo em troca, como o nosso salário, o nosso ordenado, é um plus, porque todo cidadão deveria ter um espírito do bombeiro que é ajudar as pessoas. Samuel? Bom dia, Bindella, bem-vindo mais uma vez aqui aos estúdios da Rádio Difusora FM. Fala para nós aí um pouco do trabalho realizado diariamente pelo Corpo de Bombeiros de Fernandópolis, e gostaria de saber aqui até um dado importante. Quantos soldados nós temos hoje aqui na estação de Fernandópolis, né? E fala um pouco dessa atuação nos municípios e quantos municípios a nossa estação hoje atende. Samuel, se me permitir contar um pouquinho da história do bombeiro, para a gente chegar nessa resposta. Nós fomos criados em 2 de julho, lá atrás, na época da corte de Dom Pedro. Quando ele veio com a sua corte ao Brasil, ele trouxe também a filosofia da força policial e do Corpo de Bombeiros. Naquela época, o Corpo de Bombeiros trabalhava com parceria com a população, assim como é hoje, só que naquela época era de balde em balde. Formava-se uma fila e balde em balde apagava os incêndios.
Com isso, no estado de São Paulo, dia 2 de abril, foi criado o Corpo de Bombeiros no estado de São Paulo. E a gente tem uma programação de expandir territorialmente, tentando ter o efetivo mínimo em cada cidade e a quantidade mínima de viatura. Posteriormente, veio para Fernandópolis a subsede de São José do Rio Preto, que aqui nós somos a terceira companhia de São José do Rio Preto, chamada de terceiro subgrupamento de bombeiros. E também temos instalado aqui a Estação de Bombeiros de Fernandópolis, que conta hoje com o efetivo de 31 bombeiros. Mas na nossa sede aqui nós temos o efetivo de um capitão, um tenente, a administração e o efetivo operacional. Então nós temos aí 31 bombeiros para atuar na nossa cidade e atender os 12 municípios que pertencem à nossa jurisdição. Agora, só para entender esse organograma do Corpo de Bombeiros aqui na nossa região. Então, Fernandópolis hoje é um grupamento que é subordinado a São José do Rio Preto, certo? Nós estamos alocados na 8ª região administrativa. Certo. Então, São José do Rio Preto é o 13º grupamento de bombeiros. Certo. Lá ele tem 3 subgrupamentos, que é as nossas subdivisões. Uma está em Catanduva, a outra em São José do Rio Preto e a nossa aqui em Fernandópolis. Certo. Fernandópolis, na sua divisão territorial como subgrupamento, nós temos a responsabilidade administrativa de Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul. Ah, perfeito. Então, dado até quase que seguindo o padrão dos batalhões da Polícia Militar, né? Então, as próprias unidades militares também seguem esse Sim. organograma. O nosso terceiro subgrupamento, ele compete à área do batalhão do 16º aqui. Então nós cobrimos essa área. Então todos os municípios, aí, os seus 40 e tantos municípios, 49 municípios que o batalhão atende, é a nossa área territorial também. É a área só territorial. que com 4 companhias apenas. Ah, perfeito. Então aqui em Fernandópolis nós temos um comandante que é o gestor de toda a região e temos o comandante da Estação de Bombeiros de Fernandópolis. E nesse momento nós temos o claro dele lá disponível para essa vaga, mas por uma questão de falta de administrativo não tem a figura do tenente hoje em Fernandópolis. Ah, perfeito. É uma questão burocrática. Burocrática apenas. Ah, perfeito. Agora conta pra gente sobre esses 13 anos no bombeiro. O que você observa, assim, por exemplo, da característica da nossa região em termos de atendimento? O que é que realmente mobiliza mais o Corpo de Bombeiro? Eu trouxe alguns dados aqui, Cabreira, que nesse ano de 2024, nós atendemos aproximadamente 1.400 ocorrências. São 182 dias e o bombeiro já atendeu 1.400 ocorrências. Então, assim, é um dado, é um número elevado de ocorrência. Quase 450 pessoas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Isso envolve resgate, incêndios, mergulho, vários tipos de salvamento, igual nós tivemos aí um exemplo do prédio que o bombeiro teve que descer no rapel. São ocorrências atípicas, que teve dinamismo nacional. Então, assim, em Fernandópolis, você fala assim, qual é a ocorrência que mais traz prejuízo para a população? E o que o bombeiro atende é o fogo em pastagem, fogo em floresta, nas áreas de APP, terreno baldio. Essa é a nossa maior demanda e já foi diagnosticado que esse tipo de ocorrência é um desastre natural na nossa região. Então nós começamos agora em junho o período de estiagem, que se estende até novembro. Nesses dias, nós atendemos em média de 12 a 14 ocorrências por dia de fogo em mato, terreno baldio e área de APP. Quer dizer, então é um período crítico. É um período crítico. É considerado um desastre. Que coisa, né? E a gente não consegue superar isso apenas por conscientização, né? Nós aqui, assim, o Corpo de Bombeiros, ele trabalha muito na prevenção. Nessa área ainda do terreno baldio, a gente não conseguiu atingir o objetivo ideal. Por exemplo, nós temos aí o sistema de incêndio, de prevenções. Hoje já não se vê falar muito em incêndio em prédio. Uhum. Raramente você escuta um incêndio como esse. Incêndio em indústria, comércio. Por quê? Antigamente, na década de 70, 80, existiam diversos incidentes como esse. Aí foi criado alguns decretos pelo governador, estipulando algumas leis, e nós trabalhamos muito na prevenção desses locais. No caso do fogo em mato, hoje que a gente chama de fogo em mato, em Fernandópolis propriamente dito, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, nós criamos uma lei orgânica de proteção ambiental, na qual o morador que ateia fogo em terreno baldio,
o responsável desse terreno que não cuidou e deixou a carga de incêndio lá, que seria o mato, ser atingido pelo fogo, ele é corresponsável. Então isso fez um pouquinho uma conscientização forçada, mas nós atuamos diuturnamente em semáforos, campanhas educativas, escola, mas é difícil, não é fácil, porque vai de cada cidadão. Justamente sobre isso daí, né? As ações preventivas. O Bombeiros realizam ações preventivas e educativas, inclusive em escolas. Fala um pouco desse trabalho, Bindella. O Corpo de Bombeiros, assim, Samuel, ele é dividido em vários braços, né? Várias iniciativas. Uma delas estratégica para o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo é o Programa Bombeiro Educador, que na nossa região é pioneira, tá desde a década de 80. Então nós começamos a atender as séries do 9º ano, antigas 8ª séries, hoje 9º ano, e agora conseguimos também atender a 5ª e 4ª série do ensino estadual e municipal. É ministrado 4 a 5 encontros com essas crianças, trazendo para eles a filosofia do Corpo de Bombeiros, além de formar um cidadão, trabalhar na prevenção de acidentes domésticos, acidentes de trânsito, incêndio, o que fazer em casos de evacuação de um local. Então o bombeiro tem atuado nas escolas dessa maneira com o projeto Bombeiro Educador, no nosso efetivo aqui, o Cabo Regis. Isso contribuiu, por exemplo, a gente também não vê muito casos, ocorrências, eu não sei, de repente você me corrige se eu estiver falando algo que não é a realidade. Acidentes domésticos têm diminuído ou não? Eu vou trazer um testemunho das crianças, né, de pais que já me abordaram, porque eu fui um dos bombeiros educadores na nossa cidade em 2016 e 2017. Eu trabalhei 2 anos nessa área. Eu encontrava pessoas na rua que os pais foram corrigidos pelas suas crianças. A absorção e correção é mais fácil trabalhar num pré-adolescente, numa criança, do que num adulto. Porque tem aquele ditado, né? A madeira envergou e endureceu, é difícil voltar ao normal até ela que se quebrar. Mas a criança em formação, e ela corrigindo o seu pai, falando, não, isso não pode, faz dessa maneira, o pai se sente constrangido e realmente é corrigido. Então esse trabalho realmente diminuiu as ocorrências para nós. Agora, Bindella, um fato importante que a gente viu é o ingresso do Corpo de Bombeiros na atividade delegada. O que isso realmente contribuiu para melhorar o sistema de atendimento a ocorrências na cidade. Trazendo um dado assim, Cabreira, Fernandópolis é uma das poucas cidades que tem a parceria do Corpo de Bombeiros com a Prefeitura atuando no SAMU. Então, Fernandópolis está entre as 10 cidades do estado que tem essa modalidade. Então, para a população poder entender o benefício e o ganho de conhecimento que o SAMU agrega com o Corpo de Bombeiros. O soldado do Corpo de Bombeiros, ele é formado em 240 horas mínimo no seu curso de formação de atendimento no resgate, mais 80 horas de condução de viatura em situação de emergência, mais 80 horas de incêndio, mais 120 horas de salvamento em altura, e assim toda a nossa cronograma e carga horária da nossa escola. Então, quando um soldado, não estou falando só o soldado que saiu de formação, não estou dizendo aqueles que se especializaram. Por exemplo, em Fernandópolis, todos os nossos militares é especializado em alguma área. Então, nós levamos para o SAMU toda essa bagagem de conhecimento. Diferente de um motorista que é contratado por um concurso, não desmerecendo ele não tem essa bagagem. Não tem essa gama de informação que agrega no serviço. Então hoje você pega uma viatura de suporte avançado do SAMU, nós temos um médico, que ele está ali pelo menos 9 anos estudando na área para atender emergências, porque tem uma regra a ser seguida. Nós temos um enfermeiro especializado e hoje nós temos um bombeiro com toda essa bagagem. Então nós atuamos além do serviço de motorista propriamente no socorro dessa vítima. Ele é um auxiliar preparado para um auxiliar de luxo, né? Exatamente. Um auxiliar de luxo. Porque ali entra a questão da direção defensiva de uma viatura nas condições de socorro. Exato. E auxílio também na ocorrência. Direto, né? E nós, assim, somos pioneiros no estado de São Paulo e no Brasil no programa Resgate, que surgiu lá em 1992.
Nossas comitivas foram nos Estados Unidos, aprenderam com os paramédicos, adaptaram a realidade do Brasil, no estado de São Paulo propriamente dito, ou seja, nós somos pioneiros no resgate. Nós somos os pioneiros em atender a população, seja acidente doméstico, acidente de trânsito, emergências clínicas. Então, todo esse conhecimento, esse longo dos anos de estudo, de melhoria de serviço, agrega hoje no serviço do SAMU em Fernandópolis. Tem a participação dos nossos ouvintes, algum registro, Samuel Leite? Agradecendo sempre aos nossos ouvintes, muito importante a sua interação com a gente em assuntos importantes e de relevância à sociedade e a esse trabalho brilhante que realiza o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, brilhantemente também atuando aqui na nossa cidade, Fernandópolis. Toda criança sonha em ser bombeiro. Isso é uma constatação que todos nós tivemos na nossa infância, né? Porque tem a figura do bombeiro, um super-herói. E é isso mesmo, né, Bindella? Você olha para o Corpo de Bombeiros, aí um exemplo de ocorrência, edifício Joelma, onde você viu os bombeiros numa corda, sem equipamento, subindo um prédio em chamas em São Paulo, retirando pessoas no colo. Daí vem a figura do herói. Hoje, é claro que nós temos equipamento de incêndio, de segurança, capacete, roupas, bota, luva, tem todo o material que nos permite adentrar um incêndio, fazer um salvamento dentro de um poço, num rio. Só que assim, eu costumo dizer com o pessoal no quartel que nós somos a última barreira entre o desastre ou a mão amiga no desastre. Então nós somos aquela mão que vai aparecer quando a pessoa mais precisa, ainda que seja para retirar um gato, igual o pessoal brinca, de uma árvore, mas o dono daquele gato, para ele é o último momento da vida do gato. E o bombeiro é mais uma ocorrência, mas nós tratamos com o sentimento do morador. Então assim, o bombeiro é a mão amiga que está lá para ajudar. Agora, nesse processo todo de colocar o Corpo de Bombeiros como uma figura de um herói, mas as ocorrências, elas têm os desdobramentos até inesperados. Como que vocês lidam com isso exatamente para poder se manter aí na ação constante? Na nossa formação, Cambreira, para a população poder entender, ela é trabalhada diversos aspectos, inclusive os inesperados. Nossos comandantes, durante a formação do bombeiro, nos colocam em situações para que a gente possa colocar em prática aquilo que aprendemos. Então, por exemplo, nós temos a seção de salvamento terrestre, que tem um braço no salvamento veicular, que é uma ocorrência que ela pode ter vários desdobramentos, desde um calçamento de um veículo que pode continuar tombando, capotando numa ribanceira, ou pegar fogo, se incendiar. Mas o que o bombeiro faz nisso? Ele é colocado em situações extremas na sua formação, para que ele possa colocar em prática o procedimento operacional do Corpo de Bombeiros para aquela situação. Só que antes disso, antes de atender a ocorrência, nós temos um preparo, nós temos um gerenciamento de crise. Desde lá no nosso quartel, nós temos chamada rotina diária, que é previsto todos os dias de plantão, em torno de 2 horas por dia, o treinamento técnico. E 2 horas do dia, o treinamento físico. Ou seja, de manhã tem um treinamento técnico e à tarde o treinamento físico. Justamente para relembrar o bombeiro da sua formação, que existe diversas modalidades de ocorrência, que ela pode se dobrar em coisas piores. Então, nessa maneira, a gente faz um planejamento de ocorrência, que a gente costuma dizer a cinemática do trauma, a cinemática da ocorrência. Como está essa ocorrência? E nós fazemos uma reunião antes de atender uma ocorrência de gravidade, para poder distribuir funções e, se porventura acontecer alguma coisa, qual equipe vai atuar em cada situação. Então é isso que o bombeiro se prepara antes para poder atender a ocorrência. Quer dizer, não está todo mundo lá assim sentado, conversando e de repente saiu e sai todo mundo correndo. Tem que ter tudo organizado, tudo planejado, que é para garantir o sucesso do atendimento. O pessoal assim, tem que entender a nossa instituição, a dimensão que a gente trabalha e a busca do profissionalismo constante. Às 7h30 da manhã nós temos a nossa passagem de serviço, ou seja, um plantão se encerrando e iniciando outro com outra equipe. São 3 equipes que trabalham no Corpo de Bombeiros, que são chamados de prontidão. Estão prontos para atender a população e o chamado 93. Nesse horário das 7h30 da manhã, nós fazemos todo o cerimonial militar. Nós fazemos a nossa parte de civismo, que é o quê? Continência à nossa bandeira, continência ao nosso terreno sagrado, que é o território do Brasil.
passamos o serviço e os problemas encontrados, seja na viatura ou no dia anterior, e fazemos as leituras das ordens de serviço. E nas quarta-feiras cantamos até o hino nacional. No decorrer do serviço, fazemos a conferência de todos os equipamentos do bombeiro, todos. A equipe que assume o serviço, todos os dias é feita uma conferência de todos os equipamentos para saber se eles estão em condição de atender a população. Após isso, inicia o trabalho de treinamento operacional. Nesse momento, o sargento Marcos está no quartel fazendo um treinamento de salvamento em altura, porque nós temos uma torre de altura dentro do quartel. Então, assim, nós temos uma estação de produtos perigosos que está no quartel, que a gente monta ela todos os dias. Nós temos um poço lá, que nós colocamos todo o equipamento para fazer uma descida no poço. Nós temos uma parte do fundo do nosso quartel que tem uma estrutura que a gente trabalha a parte de incêndio. Então nós temos tudo ali no quartel, ou montado, ou provisório ou permanente, para fazer esse treinamento na manhã. Chega a hora do almoço, o pessoal almoça, continua em prontidão. O bombeiro é um serviço ininterrupto, todos os dias, todas as horas. É só fazer a ligação 93 e expor o seu problema. Ela vai ser triada e enviada para a guarnição para atender essa ocorrência. Período da tarde, retorna às atividades, faz o treinamento físico, leitura de algumas ordens, se for o caso, e a guarnição continua em pronto atendimento. Qual é o tipo de ocorrência que mais que exige maior força mental do bombeiro? Eu acredito, isso é uma coisa particular minha, tá, Cabreira? Eu tive ocorrências envolvendo crianças. Uma ocorrência, se vocês me permitem contar, foi na rodovia Assis Chateaubriand, em 2014. Foi enviado para nós via o rádio a ocorrência, o talão de acidente de trânsito presos em ferragens, um caminhão versus um carro. Lembro como se fosse hoje, um Peugeot 407. Essa ocorrência, quando nós chegamos lá, tinha um motorista do caminhão que estava apenas retido ali no veículo. Nós retiramos ele, e quando nós chegamos à ocorrência, a gente faz um 360 para ver todo o cenário. Ou seja, passamos por volta e identificamos mais uma vítima no veículo e uma criança de 7 anos no banco traseiro. Essa criança, aí vem aquela parte educativa que os pais não seguem. A cadeirinha salva vidas. Essa criança, ela estava na cadeirinha, entretanto o cinto da cadeirinha não foi passado. Só colocou a parte abdominal. E ele é um cinto de 3 pontas, pelo menos, para evitar essa criança ser ejetada. Quando eu cheguei na criança para fazer a avaliação de vítima e ver se ela estava consciente ou inconsciente, essa criança, na colisão frontal, quando o carro bateu de frente o caminhão, o pai que estava na condução do veículo foi absorvido o impacto pelo airbag e mais o seu cinto, ou seja, ele estava ileso, só foi retirado ali com os procedimentos de imobilização, caso porventura tinha alguma fratura que nós não vimos. Quando eu fui fazer essa avaliação dessa criança, ela sofreu o efeito chicote, que aquele movimento vai para frente e volta para trás bruscamente. Ela bateu a parte da nuca, que é a parte sensível do nosso corpo, na coluna traseira do carro, ou seja, na lataria traseira do veículo. Ela teve uma explosão craniana, para a população entender. Então o cérebro dessa criança estava no veículo, só tinha o rosto desfalecido e o cérebro dessa criança estava ali exposto. Então, o que me marcou foi o que o pai me perguntou: bombeiro, o senhor mentiria para mim? Eu disse: não estou aqui para mentir para o senhor, estou aqui para te passar os fatos. Meu filho é uma criança chorona. Por que ele não chora? Isso chega a me emocionar, porque hoje eu sou pai. Eu falei: seu filho está com uma outra guarnição de bombeiros lá e aguardando o médico. Aí, moral da história, esse pai pegou o filho em Goiânia, veio para São José do Rio Preto sem avisar a mãe, na casa de amigos, de noite, foi fazer uma ultrapassagem de local irregular, não verificou a cadeirinha da criança e o filho veio a óbito. Então essa é uma ocorrência que marcou a minha vida. Não tem como, eu não esqueço do rosto dessa criança. E a segunda ocorrência também é uma ocorrência doméstica. Lá no Jardim Pouso Bom de São José do Rio Preto, foi disparado um talão pra gente, queimadura em criança. Uma criança de 5 anos, com a mãe cozinhando. Nós estamos na hora do almoço, né? Então já fica o alerta para a população. A criança estava ajudando na cozinha, fritando bolinhas de arroz.
e a criança colocava o bolinho de arroz dentro da panela de óleo quente. Em determinado momento, a criança não alcançou a panela. Ela puxou o cabo da panela. Então a panela de óleo quente Virou sobre ela. virou sobre ela e desceu sobre o peito, o tórax, braços e foi pouco abaixo da região genital, alcançando a região do joelho. E essa criança tinha 5 anos na época, era uma menininha. Aí as mulheres vão entender melhor o sentimento. Teve o derretimento das mamas, derretimento dos dedos que chegava a colar. Nós tínhamos o processo de resfriamento através de soro fisiológico. Eu peguei essa criança no colo, a mãe estava em choque, em desespero pelo acidente, mas também teve um descuido ali materno, né? Porque criança não deve permanecer na cozinha, porque além do fogo, do óleo quente, tem produtos químicos, tem faca, tem outras coisas que pode lesionar a criança e pode ser fatal. Essa criança, eu peguei ela no colo, começamos a resfriar e aliviar a dor dela com soro fisiológico. Transportamos em transporte imediato para a UPA Central de São José do Rio Preto. E no decorrer do trajeto, a mãe estava em desespero. A criança falou uma frase que marcou minha vida. E disse assim, a criança: mamãe, não chora, eu vou ficar bem. E a criança não estava chorando mais. Mas só me levou a crer que quem estava cuidando dela era Deus, não era mais o corpo de bombeiros ali. Porque ela estava consolando até a própria mãe. Então essas são as 2 ocorrências que marcou muito a minha vida. Tem outras, né? Tem incêndio, que eu atuei no salvamento, retirada de pessoas, mas o fato de ser 2 crianças que foram ceifado um futuro próspero ou danificou um futuro, isso marcou minha vida. Eu não esqueço dessas crianças. Não só essa, existem outras, mas essas 2 marcou muito. E aí existe uma força mental para... Uma força mental para separar, que aquela ocorrência, ela não tem nada a ver comigo, eu tenho que ser profissional, mas eu não deixo de ser humano, concorda? Sim. Porque senão eu poderia estar aqui depressivo, estar mal, não querendo mais trabalhar, mas aquela questão do sacerdócio do bombeiro, que vai daqui a pouco ter uma nova chamada e eu tenho que estar pronto a atender uma nova vítima, nos faz ter a esperança, a força de vontade, a resiliência de atuar. Quer dizer, nem sempre vocês vão conseguir o sucesso num salvamento. Esperado. Nem sempre a gente alcança aquele sucesso esperado para a população. Mas, no mínimo, o bombeiro é o braço amigo para dar um abraço, um conforto emocional, um conforto material ali no local para ajudar essa pessoa necessitada. Samuel. Comandante, aproveitando aqui falando sobre ocorrências, nós tivemos recentemente aí uma catástrofe, né, ambiental que foi aí no estado do Rio Grande do Sul, e nós tivemos diversos profissionais, né, sendo convocados, tanto profissionais da área da saúde pública quanto também da segurança pública, sendo aí convocados para essa missão de resgate e amparo às famílias gaúchas. Aqui no nosso comando aqui da Regional Rio Preto, tivemos soldados do Corpo de Bombeiros também que foram convocados? Sim, para o pessoal entender a dimensão do desastre no Rio Grande do Sul. Nós tivemos o Brumadinho, que o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo atuou lá. Imagine Brumadinho, a dimensão daquilo lá, no mínimo multiplicado por 10 vezes. É o que aconteceu no Rio Grande do Sul. No Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, o pessoal entender como é que funciona, nós somos o único estado hoje dentro da federação que está classificada para atender ocorrências internacionalmente. Nós já fomos até para a Turquia nos terremotos que estiveram lá. E trouxemos a filosofia do INSARAG, que é o método de atuação de força-tarefa. Então, no estado de São Paulo, existe uma prontidão de alerta em todo o território do estado de São Paulo, disponível a qualquer hora do dia, ser acionado e deslocar para o local de desastre. Assim como foi no nosso litoral, em 2019, assim agora como foi no Rio Grande do Sul, nós tivemos 4 militares em São José do Rio Preto que foram para Rio Grande do Sul, na segunda chamada de militares. Mas em Fernandópolis nós temos uma equipe que hoje ela é comandada por mim, que nós somos 4 militares da nossa região que estamos em pronto alerta para atender a população, tanto no estado de São Paulo, qualquer desastre, quanto aí fora do estado de São Paulo. Então já tem esse grupo que faz parte desse... Sim, que é chamado de Força-Tarefa. Existe um grupo hoje, aproximadamente 250 militares, distribuídos no território paulista, que estão de pronto alerta para somar esforços num desastre das equipes que estão no local atendendo.
Quando o senhor olha, o senhor que praticamente acompanhou à distância o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? Um cenário daquele ali é desafiador, né? O pior cenário para a gente atuar é aquele que está no Rio Grande do Sul. É um local de alagamento. Se tiver vítimas que foram cobertas pelas águas de alagamento, de barro, a possibilidade de vida é quase nula, se não for retirada na hora. Passou de algumas horas, é zero a possibilidade de vida. Sem contar que o local pós o acontecimento, o pessoal entender, vai ter o cenário de guerra formado, onde vai ter pessoas soterradas, animais, a vegetação, não tem água potável, não tem energia elétrica, não tem um local adequado para as pessoas ficarem. Então, assim, é um cenário inóspito. Pior que o cenário de guerra, que às vezes é só um desmoronamento de uma estrutura. Nesse cenário do Rio Grande do Sul, é o pior cenário de atuação do Corpo de Bombeiros. Perfeitamente. Diversos ouvintes e telespectadores parabenizando aqui o Corpo de Bombeiros, o Dr. Cicalo, a Dona Maria José, a Inês Aparecida Bercelli, José Valdir Bozucci. Mas uma pergunta aqui chama a atenção. Bindella, o que mais te marca hoje sendo comandante do Corpo de Bombeiros? Qual a sua principal missão? A minha principal missão, às vezes a gente quer atender a ocorrência, ser ali a primeira linha de frente. Quando nós subimos aí na carreira, na hierarquia, nós temos que conter a nossa vontade, né? O nosso entusiasmo de querer atender. O meu maior desafio é manter uma tropa preparada, treinada, com equipamentos necessários, viaturas operando para poder atender a população. Porque imagina assim, nós temos hoje uma unidade de resgate em Fernandópolis ativa e uma na reserva. Nós temos um caminhão de incêndio na ativa e 2 na reserva. E são em média 7 militares para atender os 12 municípios. Então, eu como ali um passo atrás na administração, gerenciando o efetivo operacional e gerenciando os materiais e as viaturas, o meu maior desafio é manter esse serviço ativo. Meu maior desafio é esse, porque não só depende do bombeiro a manutenção do bombeiro no local. Nós dependemos do Estado, da Prefeitura, das associações, da população na prevenção, e isso requer um trabalho assim de formiguinha. Um dia eu melhoro isso, outro dia eu melhoro outra situação, e a conscientização da população que a gente tem que estar ali todos os dias batalhando por isso. Você falava aí do preparo, e aí vem a imagem daquele último, do grande resgate que nós tivemos aqui no edifício Jequitibás, que foi daqueles pintores que ficaram pendurados naquele andaime, né? E você contava pra gente aqui no intervalo que o Corpo de Bombeiros tinha acabado de passar por um treinamento desse tipo de resgate. A equipe que atendeu lá, a equipe da Prontidão Verde, né? Nós somos divididos em 3 cores, né? A Prontidão Amarela, que está de serviço hoje, a Prontidão Azul amanhã e a equipe Verde. Eu tinha recém-chegado em Fernandópolis, ainda não fazia um ano que eu tinha retornado da escola de sargentos. Eu peguei a equipe porque é uma ocorrência que requer muito detalhe, de segurança. Então, quando eu assumi a equipe Verde, nós fizemos 9 treinamentos consecutivos, desde a preparação do material, a inspeção do material, a relembrar os nós necessários, até findar num rapel e chegar num resgate de operário. Quando aconteceu essa ocorrência, e eu estava na administração, o comandante dela na época era o Cabo Silveira, junto com o Cabo Bonfim, o Cabo Moda, entre outros militares da guarnição. Eu citei esses 3 nomes porque um ficou na retaguarda e 2 desceram nos rapéis. Nós tínhamos passado detalhes e dá uma tranquilidade muito grande a quem é o comandante ou quem está gerenciando a crise, saber que aquela equipe tem o material necessário e eles estão treinados firmemente naquilo lá. Então, quando eles resgataram os operários, trouxeram para o chão em segurança, não despencou o andaime, porque essa ocorrência poderia ela se prolongar para outros aspectos, nós, assim, traz uma enorme satisfação para quem treinou, quem relembrou os procedimentos e vê o resultado positivo da ocorrência.
Quer dizer, é o fruto do trabalho. Fruto do trabalho de preparação do bombeiro e planejamento. Porque, na verdade, ali não estava só a vida dos dois operários que estavam pendurados naquele andaime, mas a vida daqueles outros bombeiros que iriam descer no rapel. O pessoal poder entender, né? Um rapel. A pessoa primeiro não tem que ter fobia de altura. Então, a preparação do corpo de bombeiros do profissional, ele passa por diversas situações antes na sua escola para diagnosticar se ele tem algum tipo de fobia. Fobia à água, fobia a espaço confinado, altura, incêndio. Então, assim, ele já vem da escola sabendo que ele não tem esse tipo de fobia. Mas requer muito do dia a dia dos profissionais o treinamento diário. E aí os bombeiros que desceram ali confiam no equipamento, que ele foi inspecionado, um equipamento de primeira qualidade, os bombeiros estavam preparados, treinados para fazer aquele resgate e sabendo que a vida dele estava em risco, entretanto é um risco controlado. Sim. Porque tem um treinamento, tem um equipamento e tem as regras de segurança que foram seguidas. E a gente vê porque exatamente essa confiança, né? Quer dizer, você vai confiar que o teu companheiro fez todo o procedimento correto de verificação, de colocação dos equipamentos no ponto certo, e você jamais vai questionar, você vai descer porque você confia no trabalho dele, como ele vai confiar no teu. É exatamente, Cabreira. O bombeiro ele sempre trabalha em dois, o bombeiro nunca trabalha sozinho. E no sistema de altura nós temos a regra dos 6 olhos. Quem desce, quem monta e quem supervisiona. Essas 3 pessoas, elas fazem inspeção no momento ali da descida, do atendimento da ocorrência, de todo o material, de tudo que foi formado. E aí você tem a confiança que vai dar certo. Porque foram 3 pessoas distintas que inspecionou o mesmo material, o mesmo procedimento, o mesmo montagem de equipamento. Olha, a gente ficaria aqui um programa, 2 programas inteiros falando do trabalho do Corpo de Bombeiros, né? Porque ele realmente é aquele trabalho que vai ao encontro do desespero da população em um momento de tragédia, um momento de acidente, um momento de alguma ocorrência realmente que coloca a pessoa em pânico, né? Então o bombeiro chega e quando ele chega, ele traz essa segurança. As pessoas passam a respeitar e a entender que a chegada do bombeiro coloca a situação sob controle. Com certeza. E os ouvintes da rádio, o que eu peço para esses ouvintes? Nós sabemos do desespero de cada pessoa e nós entendemos, nós temos a empatia de entender o desespero que essa pessoa está sofrendo. Só que nós fazemos as coisas com calma, com controle das nossas adrenalinas. Então, para uma pessoa que está no local, que às vezes acha que o bombeiro está demorando para chegar, vale lembrar que é uma viatura, é um trânsito a ser enfrentado, é uma guarnição que tem que relocar e sair do local. Então, o que eu peço à população? Sempre a paciência, Cabreira, porque muitas das vezes nós chegamos em algumas ocorrências, as pessoas querem nos agredir também. As pessoas estão nervosas, as pessoas estão descontentes, porque acham que é imediato, né? Eu ligo o 93, nós vamos teletransportar para o local, e não é assim. Nós temos todo um trabalho para chegar naquele local. Então, o que eu peço sempre à população? Paciência, você vai ser atendido da melhor forma possível, porque nenhum integrante do Corpo de Bombeiro está ali para desdenhar do problema da população. Seja de um gato na árvore, como nós estávamos comentando aqui, seja uma pessoa dentro de um fosso, seja uma pessoa num acidente veicular ou aquático, nós estamos lá para atender com o maior esforço possível, humano e de equipamentos. Então, sempre que ligar 193, lembre-se que o Corpo de Bombeiros são 7 pessoas que estão aqui em Fernandópolis para atender 12 municípios, que divididas ocorrências por prioridade, sendo que a vida é em primeiro lugar, depois o meio ambiente e o patrimônio. Então existe essa hierarquia de atendimento de ocorrência. Então às vezes a pessoa já ligou para nós, por exemplo, uma moradora do Irapuru, para socorrer um galo dentro do bueiro. Então eu tenho que priorizar, ou eu atendo o galo, ou eu atendo uma área de PP, de área de preservação natural, para poder defender o meio ambiente. Então eu vou atender o meio ambiente, o galo vai esperar um pouquinho. Sim. Ou eu vou atender um acidente de trânsito. Então eu peço que as pessoas tenham paciência, porque o Corpo de Bombeiros é a mão amiga, chega para resolver o problema, ou direcionar pelo menos como resolver esse problema. Perfeito. Exatamente. Bom, Bidela,
A gente tem imensa gratidão aí por você ter aceito o nosso convite para vir falar. Pois não, Darcy Araújo. Só fazer um registro aqui. Eu estava lá embaixo ouvindo o Bindella comentando. É por isso que você em qualquer pesquisa que é feita no Brasil, no mundo, quem que aparece em primeiro lugar? Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros. É um negócio incrível. É por isso que, com todos os méritos, o Corpo de Bombeiros está em primeiro lugar. Esses dois fatos que ele relatou das crianças, tem gente lá embaixo chorando pela emoção. Então eu acho assim, é gratificante o que os bombeiros têm feito. Todos os méritos têm que ser canalizados mesmo por essa entidade. E aqui eu felicito, eu me lembro muito bem quando foi inaugurado o Corpo de Bombeiros, um trabalho do nosso amigo Antenor Ferrari. Como o Pavão trabalhou para instalar esse Corpo de Bombeiros ali na Avenida Líbero de Almeida Silvares. Eu lembro daquele carramanchão de madeira. O Pavão, a gente ia lá com ele, tinha o problema do batalhão, né? E ele, daqui você vai ver, mas daqui nós vamos de Rio Preto para baixo, só nós. Ele falava com uma alegria, com uma vibração, rapaz. E hoje está aí a grande realidade. Parabéns para vocês, Bindella. Obrigado, viu? Obrigado pelas palavras, isso nos emociona e a maior recompensa para nós do Corpo de Bombeiros realmente é a gratidão da população, é o reconhecimento do nosso trabalho, ainda que às vezes não venha, mas nós vamos continuar lá trabalhando. E com detalhe, eu posso falar, mal remunerados. Não posso entrar tanto nesse mérito, né? Porque... Mas eu posso. Obrigado assim, mais uma vez. Parabéns. A gente agradece, população fernandopolense e região. É uma enorme satisfação poder conversar com essa equipe aqui, que vocês puderam nos ouvir. Sempre que precisar do Corpo de Bombeiros, 193 está à disposição. Ele é situado na cidade de Bauru hoje, para as pessoas poderem entender que é um sistema informatizado. Lá tem uma central de pessoas capacitadas para triar as ocorrências e disparar para as estações de bombeiros na região da 8ª região, que é a nossa aqui. Fernandópolis está dentro dessa região. Nós aqui em Fernandópolis, muitas das vezes, somos acionados via o telefone do quartel mesmo, porque a proximidade junto com a população permite isso. Mas para registro de ocorrência, a gente sempre pede para fazer a ligação 193. Conte com a gente, seja em qualquer circunstância que vocês estejam passando, de acidentes, passando mal dentro da casa. Hoje nós temos uma imensa interação com o SAMU de Fernandópolis, que é uma instituição irmã do Corpo de Bombeiros para atender a população. Então nós trabalhamos em conjunto para poder oferecer o melhor serviço à população fernandopolense. Sem dúvida nenhuma. Eu gostaria de registrar aqui, o Reinaldo Sanches ligou também parabenizando a todos os bombeiros, e a gente se junta a todos, né, nesse dia, para desejar que vocês tenham assim, saúde perfeita, porque precisa ter os bombeiros em forma para atendimento das emergências quando elas acontecem. Parabéns, Bindella. Deus nos abençoe. Vida longa ao Corpo de Bombeiros. Muito obrigado.